Sempre vai ter um barco disponível para a pessoa que quer sair da vontade do centro, da vontade de Deus. Só que Jonas tinha um propósito de Deus, ele estava com ressentimento, mas ele deveria ser livre verdadeiramente daquele ressentimento que ele tinha. O que é ressentimento? A repetição de sentimentos, repetição várias vezes a mesma coisa, que causa situação. Isso muitas vezes vem através de repreensão, através de desmerecimento, através de decepção, através de traição. Há muitos fatos, há muitas causas que levam a pessoa, qualquer uma pessoa, a ficar uma pessoa como Jonas, uma pessoa ressentida. O fato de Jonas foi que ele se decepcionou com Deus. Ficou decepcionado. Foi que ele ficou o quê? Ficou ressentido pela violência. Viu a violência, viu seus pais sendo mortos. Essas cenas geram um ressentimento e ficava a fita. Eu creio que Jonas era jovem e ficava aquela fita. Eita, no dia que aquele povo veio violento, começaram a bater na minha mãe, começaram a bater no meu pai, começaram a maltratar, começaram a dizer palavras torpes, palavras que eu não suporto. E ficava aquela fita, repetição daquela fita, aquela cena na sua cabeça, aquela imagem. Até chegar ao ponto de Deus chamar Jonas para ir justamente fazer as pazes com aquele povo que ele estava recebendo. Jonas não esperava os ninivitas, o que aconteceu na vida deles. E quando nós decepcionamos, às vezes, com pessoas, como foi o caso de Jonas, com estados, com instituições, o que há mais hoje em dia é pessoas decepcionadas e dizem: eu não volto mais à igreja porque o irmão lá estava daquele jeito, eu não volto mais àquela igreja porque aquele pastor repreendeu ou fez uma repreensão, eu não gostei da repreensão, eu não volto naquela instituição, eu não volto naquele lugar, não quero falar mais com aquela pessoa particular por causa daquilo, se sentem decepcionadas com aquela pessoa. Eu ajudei tanto, dei as mãos, mas a pessoa me decepcionou. Eu namorei, confiei naquela namorada e ela me decepcionou. Eu se casei, confiei no esposo, na esposa e ele me decepcionou. E as pessoas ficam com esse ressentimento. E esse ressentimento, ele causa prejuízo e ai de ser quebrado. Tem mulher que sofre, o primeiro namorado trai e ela fica, se tranca no quarto e diz: nunca mais eu quero ver o homem. Tem homem da mesma maneira, se decepciona e morre e diz: eu não caso mais, nunca. E é normal. Tem gente que diz: eu nunca mais volto, piso o pé numa igreja. Tem gente que diz: eu nunca mais piso em fulano de tal. Até mesmo entre família, entre irmãos. Um dos casos de ressentimento, um dos primeiros casos, vamos lá para o comecinho. Eu já até ministrei sobre isso. Caim e Abel tinham se afastado de Deus. Não comunicava-se mais com Deus. E eles tentam buscar uma forma de voltar a se comunicar com Deus.
Eu creio que na hora do almoço, sentado na mesa, os seus pais ficavam comentando como era que ouvia a voz de Deus. E eles queriam voltar a falar com Deus. Eles achavam que era bom o que os seus pais contavam como era ter Deus como um amigo, ter Deus como uma pessoa a quem pudesse conversar. Eles decidem fazer algo para se aproximar de Deus. O apóstolo ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daquele que o busca. E lá vai Caim, lá vai Abel, cada um no seu quadrado. Um era lavrador da terra e outro era pastor de ovelhas. E o melhor para Caim era o melhor fruto, o melhor legume, o melhor que ele fazia ali, que ele da sua safra. E ele pega o melhor e oferece para Deus, para se voltar a ter um contato com Deus, para voltar a ter a intimidade com Deus, para voltar a receber o que Adão no princípio recebia. E Deus não se agrada. Diz a Bíblia que Deus não recebe. Deus não acha que ele merece que Deus receba o seu sacrifício. Deus não aprova o seu sacrifício. Deus desmerece. Para ele, na mente dele, na cabeça dele, ele estava fazendo algo bom, estava oferecendo o que ele tinha de melhor. Só que o que ele tinha de melhor na cabeça dele não era o que na cabeça de Deus era melhor, que Deus quisesse receber. Já pensou? Já o de Caim foi já o de Abel foi uma ovelha. Ele imola a ovelha, coloca sobre o monte e o Senhor desce fogo, porque o Senhor se agrada quando o sangue é derramado. Ele gosta, diz a Bíblia que ele pegou a melhor ovelha que ele tinha. Eu creio que ele dormia com aquela ovelha, alisava aquela ovelha, a preferida dele, a melhor ovelha. E ele não tem, eu imagino ele ali com a melhor que eu tenho, ficar com saudade, e ver ali derramar seu sangue ali, e ver ali o cutelo bater no cordeiro, na ovelhinha. Aleluia, graças a Deus. Mas ele deixou para que Deus recebesse a sua oferta e voltasse a saber que Deus ouve, que Deus galardoou pelo seu ato de fé. E Deus diz a Bíblia que Deus galardoou. Só que isso gera um ressentimento em Caim por Deus não ter recebido. E ele se achou desmerecido. E eu acredito que ele começa a comparar. Não, o que é que Abel tem que eu não tenho? O que é que esse aí faz que eu não faço? Ele deu o melhor, também deu o meu melhor. E ficou indignado. Como Jonas. Ficou extremamente aborrecido. Extremamente ressentido por ter oferecido o melhor que ele tinha, trabalhou tanto, suou tanto para cuidar daquele fruto, para dar o melhor fruto, e quando dá, Deus não recebe. E ele se acha, ele se sente mal, fica, mas porque Deus não me recebeu? Ele ficou ressentido com isso. E é terrível uma pessoa ressentida. O ressentimento dele provoca uma ira e provoca a morte. Ficou indignado com Deus e descontou em quem não tinha nada a ver. Mas Deus não me deu, não derramou fogo, mas sobre aquele Deus derramou. E foi descontar em quem recebeu.
quis contar em quem estava abençoado, Glória. em quem voltou a ter contato com Deus, a quem estava íntimo com Deus. Aleluia. E andavam juntos no campo. Glórias a Deus, aleluia. Os melhores irmãos se mataram aí. Você vê, aí vem a história, se repete, a cena se repete. Vem Jacó e Esaú. Aleluia. Glórias a Deus. A traição, ela causa ressentimento. Aleluia. Esaú se sentiu traído por Jacó, porque quando ele vai caçar, ele dá duro. Já pensou, fez igual a Caim, dá um duro ali caçando a melhor caça, cozinha com todo sacrifício, para quando chega lá, Jacó, não posso abençoar de novo não, já abençoei. E ele, nessa hora, quando ele recebe essa palavra, o que é que vem dele? Cai logo o seu semblante, como caiu de Caim. Muda logo a tonalidade de voz e dá um grito: mas não tem mais nenhuma bênção para mim, não restou nada, pai. Ficou indignado, ficou com essa ira. Mas não sobrou nada para mim. Não, sobrou não. Aleluia. Não posso voltar atrás das decisões. A partir dele, passam 20 anos intrigado. Não matou, mas disse que na primeira oportunidade não mataria, porque o pai Jacó ainda estava vivo. Mas assim que o pai morresse, nesse tempo eles ainda respeitavam. Assim que o pai morresse, ele disse que ia matar a Jacó. E o pai morre e Jacó vai fugindo. Aleluia. Foge para uma terra longe, que seu pai Jacó mesmo e mandou, aconselhou que ele fosse para lá, para que não fosse morto. Aleluia. Mas e há uma maldição que é lançada, foi lançada ou querendo ou não, foi lançada uma maldição sobre Abel e ele morreu. O ressentido, ele prejudica a outros. Se tiver alguém ressentido na igreja, ele prejudica a outros. Se tiver alguém ressentido dentro da tua família, ele prejudica a outros. Se tiver alguém ressentido dentro do lugar que você trabalha, ele vai prejudicar a outros. Se tiver alguém ressentido que comunica com você uma hora, ele vai te prejudicar, como Abel foi prejudicado. Abel foi encurtado nos seus dias. Todo o povo vivia muitos anos. Abel morreu antes de tudo. Jacó dá um duro lá na terra que ele vai. Cada vez que Jacó trabalhava, quando ele ia receber o salário, o diabo vinha e catava. Lá ia Jacó passar mais 7 anos trabalhando. Quando trabalhava de novo, aí vinha o diabo e levava. Vive uma vida debaixo de maldição quem se influenciou com gente, com pessoas ressentidas. Ela causa prejuízo, não só a si, o maior é para si, mas ela causa prejuízo para os que se aproximam dele, para os que têm contato com ele. Não tiramos por nada, tiramos pela Bíblia. As pessoas têm prejuízo. Você vê, por que será que não prospera? Por que será que Jacó trabalhou e não prosperou? Será porque que Abel uma vez deu certo, mas depois morreu? Recebeu, Deus abençoou, mas o que adiantou que a bênção dele não pôde usufruir mais da bênção, não pôde mais ter contato com Deus, não pôde ter mais intimidade com Deus, não pôde mais ouvir a voz de Deus. Mas Deus ouvia. Eu estou ouvindo o sangue de Abel. Mas ele já não podia mais ouvir mais, porque depois da morte vai aguardar juízo. Aleluia. Mas essa maldição, esse atraso, ele tem um jeito. Depois que Cristo veio, as coisas mudou. Até o final da mensagem, vamos ver isso.
Oh, glória. Nem todas as ofertas, às vezes, como Caim ofertou, o que eu acho que é melhor para mim, Aleluia. Glória. não é o melhor para quem eu acho que estou oferecendo. Eu posso gostar da cor dessa flanela e porque eu gosto dela, toma aí. Já você que não gosta de cor laranja, eu não gosto, eu não quero. Não vou Aleluia. receber. Glória. Porque eu quero para mim, não pode ser bom para você. Não é verdade? Tem gente que eu não gosto de cor azul, eu não gosto de cor marrom. Me dá, eu não quero. Se receber, mas receber, dou para outra pessoa. Aleluia. Glória. Glória a Deus. O ressentimento, sempre quem está ressentido, ele quer justificar o que ele faz. Porém, ele não reconhece o que faz. Ele fez o mal ali, Abel fez o mal, matou seu... Caim fez o mal, matou Abel, mas não reconheceu, estava nem aí. A gente, às vezes o ressentido ele causa prejuízo a outro, mas ele quer justificar a si mesmo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu ofereci, não é porque eu vim, eu lutei tanto, podia fazer isso. Esaú ressentido podia, não, eu tenho que receber essa bênção porque eu cacei, eu fiz o que o Senhor mandou, eu fui lá, cacei, cozinhei, trouxe, cadê minha bênção agora? E Esaú começou a se justificar, mas não viu o que ele fez. Talvez ele demorou demais a achar a casa, talvez ele não vigiou, talvez não era como Deus quis, não foi a vontade de Deus. E foi se justificar. Não é porque eu cozinhei, não é porque eu passei tanto tempo buscando, gastei munição, se arrisquei na mata. Começa a justificar. E agora fulano chega aí de moleza, a mãe que cozinhou, que ajudou, que mandou, não sei o que, na moleza, e começa a botar culpa dos outros. Não, mas fulano na moleza, não, mas Abel aí na moleza ofereceu e no instante o Senhor recebeu. E a minha não recebe? Aleluia. Porque Deus abençoa outro, não é obrigado ele a abençoar você. Porque alguma coisa acontece na vida de outro, não é obrigado a mesma coisa a acontecer na minha. Porque tem um que agora já se formou, não é obrigado o outro se formar. Porque tem um que está mais adiantado, não é obrigado o outro passar na sua frente. Aleluia. Graças a Deus. É perigoso. Aleluia. Tanto Abel, tanto Caim como Jacó quiseram matar por causa do ressentimento. José, enquanto tinha ressentimento, ele não pôde ser feliz. Eu creio que José, como ele foi traído também, como Esaú, ele guardava um ressentimento dentro de si. Só quem sabia era ele. Já pensou a pessoa passar, sofrer pena de morte, vendido como escravo, prisão numa cela, sendo ameaçado em uma terra distante da sua, em povo desconhecido, habitando agora no meio de uma prisão, quebrando pedras no sol quente, uma pessoa que era para estar bem, herdando a bênção. Mas enquanto José não é livre do ressentimento, ele não é abençoado. Você vê um pouco que em um versículo, José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. Rudemente, né? Asperamente. E disse: de onde vindes? Quer dizer, José fez
essa atitude assim, porque ele estava ressentido. Ele disse, talvez ele estava ressentido, que imaginou, será que esses homens agora souberam que eu estou vivo e vieram terminar de me matar? Aleluia. Que ele ficou com aquilo na cabeça, que quem sofre, ele fica com aquilo na cabeça. Aleluia. Aquele ressentimento, coisas do passado, memórias do passado, fica como uma fita, só voltando. Mas aconteceu naquele tempo, agora pode voltar a acontecer de novo. E José, ressentido, ele trata seus irmãos mal. Quando eles conhecem, quando ele vê os seus irmãos, que conhece que é seus irmãos, os outros não. A Bíblia muito, toda a terra ia para José. Mas ninguém José tratou asperamente. Não tem relato em nenhum lugar da Bíblia que José tratou esses desconhecidos asperamente. Agora, quando chega a seus próprios irmãos, que antes eles lhe feriram, lhe venderam, lhe traíram, aí ele diz, agora estou ressentido, com esses que eu estou ressentido, eu trato asperamente. Tratou asperamente. E mais ainda ele começa a planejar planos para a mesma coisa que ele sofreu, seus irmãos sofreram. Quando ele diz o quê? Vai e coloca ali algo no seu para incriminá-los. Ainda mais diz, traz teus irmãos. Ele diz, agora vocês vão, o mesmo sentimento que eu fiquei sofrendo aqui, vocês vão sofrer. E até Jacó, que não tem nada a ver com isso, vai sofrer. O filho da direita de Jacó, Benjamim, o mais novo, que ficou no lugar de José, da mesma mãe e irmão, traz ele. E houve mais pelejas com Jacó. Eu creio que Jacó não queria liberar e ficou aquilo lá, aquela contenda. Por causa de quê? Do ressentimento de José. Só que também Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus vai revelando depois por mesmo José ressentido. Por isso que demorou muito tempo para que José se encontrasse com eles. Já pensou se José se encontra antes? Talvez queresse se vingar, matar. Por isso que Deus guardou muitos anos depois, mais de 16 anos, é que eles voltam a se encontrar, quando José já é pai